Olá, meu nome é Lilian Cidreira e no vídeo de hoje eu vou explicar para você o que é Design Thinking, por que ele ganhou tanta notoriedade nos últimos tempos dentro das empresas e como que ele, de alguma forma, impactou muito na minha vida e me transformou numa profissional inovadora. É muito importante você entender que não é uma modinha esse termo, se você já ouviu falar, se você conhece muito ou pouco, não é uma moda. E a gente efetivamente vê resultados muito concretos com essa metodologia e certamente aprender sobre inovação, colocando o Design Thinking junto, vai mudar, vai transformar a sua carreira profissional. Então fica aqui nesse vídeo que ele tá muito bacana. Bom, para a gente começar então falando, é muito importante explicar para você que quando a gente pensa em inovação, o Design Thinking ele sempre tem que estar ali presente. Inclusive em todos os nossos cursos de inovação, a gente fala de Design Thinking, a gente aplica grande parte da metodologia em todo o processo, porque a gente realmente vê resultados muito concretos, muito efetivos e a gente não deixaria de usar o Design Thinking dentro de processos de inovação. Para a gente começar então falando sobre Design Thinking, é importante a gente trazer um pouco no tempo e explicar como que o design ele tem uma influência muito grande dentro desse processo de Design Thinking. O Design Thinking ele é uma evolução e para a gente entender essa evolução, vou passar rapidamente para esse processo, como é que ele funcionava. Bom, quando a gente olha lá para trás, o Design Thinking ele na verdade começou simplesmente como um design. E quando a gente olha essa história de design, a gente tinha antigamente o uso muito forte do design única e exclusivamente para propagandas. Então, se a gente via um anúncio, como a gente vê até hoje, mas quando a gente vê um anúncio e esse anúncio atrai, ou uma capa de revista que atrai a nossa atenção, a gente tem uma tendência a ou comprar esse produto, se for um anúncio de um produto, ou comprar uma revista, se a revista atrair. Quantas pessoas hoje compram livro porque a capa do livro chama atenção? Eu não sei você, mas eu sou assim. A capa do livro, o conteúdo tem que ser muito importante, mas a capa também ela tem um fator de atração muito grande. Bom, antigamente a gente só usava Design Thinking nesse formato. Só que Design Thinking não, design nesse formato. Só que a gente viu que começou a dar muito certo. Então, quando a gente olha historicamente, até hoje, esse design, essa parte estética, ela atrai muito. Então, ela foi incorporada nessas partes de produto. Então, essa incorporação em produtos como laptop, computador, entre outros, ele trouxe esse brilho a mais para o processo de design, porque a gente começou a ver que produtos como o celular, eles começaram a ter uma funcionalidade, ou seja, atendia a uma necessidade, mas ele também esteticamente é algo que atrai, então as pessoas não compram só pela parte funcional, mas também pela estética. Como isso deu muito certo, a gente então leva esse conceito de design para dentro da área de serviço e hoje algumas empresas que são muito interessantes de serem estudadas do ponto de vista de design são as empresas como a Starbucks e como o Outback, que são empresas que realmente se preocuparam muito em olhar sobre a ótica de design, como que elas podiam então melhorar o serviço delas, atrair mais público e consequentemente se tornarem um exponente como elas são hoje. E aí, então, a gente chega ao entendimento que o design pode ser aplicado a negócios e aí sim a gente começa a usar o termo Design Thinking. Só que quando a gente olha isso tudo, o que eles têm em comum? Porque é importante a gente entender por que essa base ela é interessante para quando a gente olha o que a gente está vivendo hoje. Bom, quando a gente olha todos, eles têm 3 pilares que funcionam muito bem e que são trabalhados em conjunto e que são o motivo pelo qual a maioria das pessoas hoje acabam se sentindo mais atraídas por alguns tipos de negócio e menos por outros. Então vamos lá. Primeiro pilar que eles têm é um entendimento muito grande de qual é a real necessidade, ou seja, se eu faço um celular hoje, qual é o real objetivo por trás desse celular, o que as pessoas procuram em um celular. Então, a lógica de design é eu começar a entender
para quem eu estou fazendo e por que essa pessoa usa. Por isso, a grande maioria, usando os exemplos de celulares, a grande maioria das empresas, então, começaram a entrar nessa onda de melhorar as questões de níveis de bateria, começar a aumentar o tamanho do espaço disponível no celular, entendendo que a gente começou a usar muito mais os celulares para gravar vídeo, tirar foto, do que necessariamente mandar mensagem ou ligar. Então, diante desse cenário, eles precisaram incorporar coisas que são importantes e que atendem a uma necessidade que a gente hoje precisa. Além disso, esse é o primeiro pilar. No segundo pilar, a gente tem então uma questão estética. E essa estética, ela traz a todo momento, porque o design, bem ou mal, quando a gente pensa em design, uma pessoa que trabalha com design de interior, você já imagina que ela pensa em decoração. Quando você pensa num designer que vai montar uma propaganda, você sabe que ele quer montar uma propaganda atraente. Quando a gente olha o próprio Starbucks e o Outback, eles têm uma ambiência que é atraente. Então, essa parte estética, ela é muito importante em design, porque a gente entende que a pessoa não compra só porque é útil, ela também compra porque ela entende a funcionalidade e esteticamente aquilo também a atrai. Então, esse é um segundo pilar muito importante da gente levar em consideração. E o terceiro pilar aqui, não adianta eu entender o porquê que essa pessoa usa, para que essa pessoa usa, entender a necessidade, tentar entregar uma coisa que ela precisa, pensar numa questão estética, visual, que seja atraente, se ela não for viável. Então, o terceiro ponto é, legal, eu tenho aqui algo que atenda a uma necessidade, ele pode ser estético, mas como que eu entrego algo que seja viável, possível dentro da empresa? E esse viável possível, ele vai levar em consideração N fatores. Qual é o tipo de possibilidade de investimento da empresa, ou quais são os recursos que a empresa hoje já tem e que ela pode se apropriar desses recursos para uma construção nova. Então, aqui entram muitos fatores, é difícil a gente listar aqui, mas o ponto principal é a gente entender que se eu quero pensar em algo que seja, que atende a necessidade, que seja esteticamente agradável, atraente, eu também preciso entender se isso é viável de acontecer dentro da empresa. E é nesse tripé, então, que o Design Thinking, ele se apropria para falar dentro desse cenário organizacional. E se a gente pensar então em Design Thinking, vamos tentar aqui inverter, é pensar com design. Então, ao invés de eu só pensar na lógica em inglês, vamos tentar traduzir, e essa lógica do pensar com design significa o seguinte: como que eu levo a minha organização, como que eu construo um ambiente no qual todas as pessoas, de alguma maneira, pensam e agem de acordo com esse tripé. E aí, nesse tripé, efetivamente, pensam em algo que é necessário, pensam em algo que é esteticamente atraente para o público que eu quero atender e, por último, é viável da organização em fazer. E aí, quando a gente traz, então, conceitualmente, o Design Thinking, ele fala o seguinte, que o Design Thinking é uma metodologia para resolver problemas complexos. Eu não vou entrar no detalhe do resolver problemas complexos, porque a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso no vídeo. Afinal, o que é inovação? No qual eu explico que inovação tem uma relação muito forte com resolução de problema. Então lá você vai ter todo esse detalhe para entender por que Design Thinking fala que é uma metodologia para resolver um problema complexo. Entendendo que ele resolve um problema complexo, como que ele faz isso? Através de públicos multidisciplinares que trabalham em colaboração. E o que é o grupo multidisciplinar? É eu trazer várias pessoas de diferentes áreas, com diferentes formações, históricos, pensamentos e opiniões, para efetivamente resolver esse problema complexo. E aí a gente fala muito em processos de inovação e vários vídeos meus aqui falam sobre isso, da importância de a gente ter sempre pessoas diferentes para pensar soluções. Quando a gente junta pessoas que são muito semelhantes, a gente acaba tendo uma tendência a ter um olhar mais enviesado. Nesse olhar mais enviesado, naturalmente eu não exploro tanto a minha criatividade, e por não explorar tanto a minha criatividade, eu acabo trazendo ideias que já foram pensadas em algum momento, porque eu tenho dificuldade em pensar além do tradicional. Então essa equipe multidisciplinar, vai ser tema de um outro vídeo aqui no canal, é importante para
existir essa criatividade e eles precisam trabalhar em colaboração. Para isso, então, nas metodologias de inovação, assim como na metodologia de Design Thinking, existem uma série de ferramentas que, ao serem aplicadas, elas estimulam esse ambiente colaborativo. E além disso, uma vez que ele resolve um problema complexo a partir de equipes multidisciplinares que trabalham em colaboração, ele também trabalha com um pilar muito importante que é testar a ideia, prototipar a ideia antes dela efetivamente ser implementada, e todo esse conjunto de pensar a ideia, testar a ideia antes dela ser implementada a partir de um protótipo, com equipes que são multidisciplinares, que trabalham em colaboração para resolver um problema complexo, o Design Thinking ele acaba trazendo uma coisa muito importante, que é o senso de pertencimento. Então, a partir do momento que eu tenho pessoas diferentes, de áreas diferentes, resolvendo um problema de uma área em específico, essas pessoas elas vão ter uma tendência natural a serem embaixadores daquele projeto. E isso aumenta o senso de pertencimento dela com a empresa, aumenta o senso de pertencimento dela com o projeto em si e até mesmo com a área que ela está atuando em parceria. Quando a gente olha, então, o Design Thinking, ele é uma metodologia que, ao aplicar dentro das empresas, é o momento da gente revisitar a estratégia e pensar o seguinte: para quem eu faço o que eu faço? Então, quando a gente pensa hoje nas atividades da sua organização, a sua organização atende quem? Para quem você faz o que você faz? Se você é de um departamento que atende outro departamento interno, para quem você faz o que você faz? Você gera relatórios, você faz esses relatórios com qual objetivo? Você monta um projeto efetivamente para quem? E aí uma coisa que a gente fala muito em inovação, e o Design Thinking ele também reforça muito isso, é que não adianta a gente pensar pura e simplesmente que inovar é pensar em alguma coisa sem entender para quem que eu estou fazendo, o que ele faz com essa informação, por que essa informação é útil. É quase uma perda de tempo em inovar. Então, esse processo, ele é um processo que a gente pode olhar lá para a esfera da estratégia e pensar assim: por que eu estou fazendo essa estratégia? Para quem que eu estou fazendo? Quando eu olho um setor, para quem que eu estou fazendo isso? Por que eu faço isso? Se eu faço algo para o meu gestor, por que eu estou fazendo isso? Então, essa pergunta do porquê, ela permeia grande parte do tempo, porque a gente entende que, uma vez que eu trago essa lógica, eu quebro um paradigma muito importante. A gente tira aquele foco do cliente da parede, que a gente adora colocar como um dos valores da empresa, foco no cliente. Mas, na real, a empresa não faz tanto foco no cliente assim. E a gente traz realmente as pessoas a terem foco no cliente a partir do entendimento do que elas precisam. E aí isso é muito importante quando a gente fala dos conceitos de inovação e quando a gente fala de metodologia, porque não adianta nada a gente pensar em inovar, pensar em criar algo novo, se a gente não sabe por que a gente está fazendo isso e qual é o real objetivo com esse projeto. Então, o Design Thinking ele é uma metodologia e, como toda metodologia, ele tem um processo que, passo a passo, ao fazer, você efetivamente consegue chegar num processo de inovação, você consegue realmente entender aonde você precisa inovar. É claro que ao longo desses últimos anos, uma das coisas que eu percebi é que o Design Thinking ele é excelente para essa parte de estratégia e ele está realmente nesse viés estratégico, entender qual é a estratégia de um projeto que você executa, qual é a estratégia por trás de um programa que você está desenhando, qual é a estratégia que a sua empresa tem. Mas existem outras ferramentas que são muito importantes porque elas complementam, porque não é só pensar estratégia. Preciso revisitar o processo, eu preciso revisitar a área de tarefas, eu preciso garantir que as pessoas vão continuar entregando resultado. E foi por isso que a gente foi evoluindo também ao longo do tempo, e não só usando o Design Thinking, mas usando também outras metodologias para garantir essa efetividade. Mas o mais interessante é que em 2013, quando eu comecei a ouvir sobre inovação, eu comecei por Design Thinking. E eu lembro que
uma das coisas que me chamava muita atenção era essa coisa do entender a necessidade do cliente e como isso é profundo dentro da metodologia. Não é simplesmente, eu conheço o meu cliente, eu sei o que ele precisa. Não é assim, é realmente você investigar, ir a campo, dedicar um tempo. Existem várias ferramentas para conseguir se aprofundar nessa necessidade e aí sim entregar algo de valor para ele. E eu lembro que isso mudou a lógica. Então, a forma como eu trabalhava até 2013 era eu recebia muitos projetos na minha área e eu simplesmente desenhava ou com a minha equipe, ou eu desenhava com a minha diretoria, ou eu desenhava até mesmo sozinha, dependendo do projeto, mas eu tinha realmente essa característica de fazer muitas coisas por minha conta. E eu lembro que quando eu comecei a entender a metodologia, eu tinha entrado numa empresa, pouco tempo depois eu entrei numa empresa nova. E ao entrar nessa empresa, eu fiz exatamente algumas ferramentas que a metodologia pede. Então, eu realmente fui a campo, eu ouvi, eu fiz um processo de investigar e entender a necessidade do cliente muito maior do que eu já tinha feito até então. E os resultados, além de virem muito mais rápido, eu lembro que eu entrei para construir um processo estratégico dentro da empresa. E a expectativa do presidente da empresa é que eu demoraria 1 ano para começar a apresentar resultado. E eu lembro que em 4 meses a gente já tinha tudo pronto, tudo caminhando, todas as mudanças estratégicas já tinham acontecido. E com 6 meses eu já era muito reconhecida dentro da empresa como uma pessoa que tinha transformado aquele setor, aquele departamento, conseguido chegar em resultados muito mais efetivos. O que foi interessante nesse processo? A inversão de lógica de algumas coisas que eu acreditava como triviais. Eu sou especialista em educação corporativa, então eu vou ser a melhor pessoa para desenhar. Ela caiu por terra ao longo desses processos de inovação. E o que eu mais percebi foi que eu aplicando na prática, eu realmente cheguei nesses resultados. Então, o que foi muito interessante? O Design Thinking foi esse pontapé para mim, para eu começar a ver resultado, aplicar a metodologia repetidas vezes. Então, não foi só de primeira que deu certo, eu realmente repliquei isso diversas vezes, até ver o resultado acontecendo de maneira efetiva e consistente, para aí sim eu começar a sentir segurança de incluir outras metodologias que eram complementares, que eu sentia falta, e ver que os resultados ficaram ainda melhores. Então, eu acho muito bacana quando eu falo sobre Design Thinking, porque eu realmente tenho um histórico de começar a ter sido reconhecida nas empresas que eu trabalhei como uma pessoa inovadora, como uma pessoa que atende às reais necessidades das pessoas, que consegue trazer projetos muito bons, sendo viáveis, sem ser algo muito exorbitante. E isso eu construí, levei para dentro do meu negócio, e hoje, depois de mais de 50 turmas que a gente já ministrou, a gente consegue ter esses resultados cada vez mais expressivos. Então, se você talvez tenha alguma dúvida se o Design Thinking ele vai te ajudar ou não, eu te garanto que ele é fundamental para quem quer inovar. Ele não é só uma forma de pensar, a gente fala muito sobre esse modelo mental. O modelo mental ele é essencial. Se eu não tiver um modelo mental para inovar, eu provavelmente não vou conseguir, mas o mais importante é que ele tem um processo, ele tem ferramentas, ele tem metodologia, ele tem um passo a passo, e esse passo a passo realmente ele consegue trazer uma lógica para você seguir um processo e chegar em resultado. E o mais interessante é que quando a gente começou a aplicar isso dentro dos nossos cursos, e a gente colocou, por exemplo, dentro do curso Modus Innovandi, e no curso Modus Innovandi a gente traz o Design Thinking mesclado com outras ferramentas, outras metodologias que são importantes, aí sim a gente viu os resultados sendo ainda mais exponenciais. Então, fica aqui o convite para efetivamente você se aprofundar nos temas de inovação. Ele não é uma moda, ele é um processo que gera muito resultado. Empresas da Europa, dos Estados Unidos, Canadá, praticamente no mundo inteiro, já utilizam Design Thinking para tudo, não só para um processo ou para uma estratégia, mas para todos os departamentos. É uma forma nova de atuar e de pensar. Então, não acredite que vai ser só uma modinha, ele não vai passar, ele vai ficar durante ainda muito tempo sendo utilizado. Outras metodologias vão ser incorporadas, então é essencial que você aprenda, que você aplique, e assim como eu, você tenha uma boa história para contar em breve de que você também se transformou num profissional inovador. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, comenta, compartilha com os seus amigos, e eu te vejo no próximo conteúdo.